O silêncio interior pode ser encomendado, comprado numa loja, transferido de uma pessoa para outra pessoa? Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos abordar mais um ângulo referente ao silêncio, entendendo, claro, que essa é uma questão complexa, né? E que está interrelacionada com outras diversas condições. Mas eu queria abordar hoje, né, uma questão importante. Vocês devem ter notado que eu abri esse vídeo com uma questão provocativa, né? E sim, ela foi uma provocação para todos nós, né? Uma vez que parece-me que a gente não reflete muito a relação que o silêncio tem com o próprio processo do autoconhecimento, e também a gente não costuma refletir sobre este fator que o silêncio ele não pode ser comprado, ele não pode ser encomendado, né? Não parece ser um costume nosso estar atento ao quão ruidosos nós somos interiormente e que esse ruído acaba às vezes nos impedindo de nos relacionar com as outras pessoas, de viver a vida. Esse ruído interior acaba às vezes prejudicando muito as nossas relações, o mundo que nós ajudamos a construir, né? E essa ausência de atenção quanto aos processos que geram esses ruídos acaba perpetuando esse ruído interior. E a gente às vezes acaba vivendo uma vida inteira com poucos momentos de silêncio interior. Então, o que eu queria abordar neste vídeo aqui é o papel do autoconhecimento dentro desse processo de silenciar o nosso ser. E este silenciamento, ele não é feito à força, a meu ver, ele não pode ser feito através de treino somente, porque ele envolve direta e indiretamente o processo de autocompreensão. O fluxo incessante dos nossos pensamentos, né? Ele funciona por muitas vezes de maneira automática, como o David Bohm já colocou, o próprio Krishnamurti, não é mesmo? E outros tantos pensadores, né? E esse fluxo incessante, ele acaba sim tomando conta da nossa experimentação. Nós não só pensamos quando é necessário pensar. A gente pensa às vezes o tempo todo, né? Não é à toa que muitos de nós, inclusive, temos dificuldade para dormir devido ao fluxo incessante dos pensamentos. E investigar esse fluxo que está relacionado com as emoções, com os sentimentos, com o nosso corpo, claro, né? Mas investigar esse fluxo do pensar é algo fundamental para a gente entender e, quiçá, compreender esses ruídos interiores. Boa parte dos nossos pensamentos são repetitivos, automáticos. A gente não só pensa, como eu disse, quando é necessário pensar. Às vezes a gente pensa o tempo todo, mas são pensamentos, parafraseando David Bohm, fragmentados. Eles funcionam como reflexos. Para os mais antigos, das gerações mais antigas, eu não sei se atualmente ainda é feito esse teste, mas quando a gente ia às vezes no médico, né, quando a gente ia num pediatra, quando a gente era novo, ele batia um martelo no joelho e a perna fazia assim, né, que é um movimento de reflexo. E bom, boa parte dos nossos pensamentos, quando a gente começa a se auto-observar, funcionam dessa maneira. A pessoa às vezes fala duas palavras e já automaticamente a gente faz associações e o pensamento já entra num fluxo incessante. A gente deixa de escutar a outra pessoa, né, o restante das palavras, e fica imerso, né, nesse fluxo automático de pensamento, né? Então, por isso que tomar consciência desse fluxo do pensar é começar também a tomar consciência de como nós respondemos, como nós reagimos e agimos no mundo.
Entender que boa parte dos nossos pensamentos são repetitivos, que muitas vezes a gente fica tentando buscar por segurança através da construção de pensamentos, esse entendimento é parte já do processo do autoconhecimento e, quiçá, da autocompreensão. Entender, por exemplo, né, que nós não conseguimos controlar tudo e que há o inusitado na vida, há o incontrolável, há o imprevisível. Esse entendimento mais profundo, ele também acaba nos auxiliando na desidentificação da tentativa que a gente faz por muitas vezes através do pensamento de tentar ficar buscando por segurança através, né, desse pensar incessante. Pensar é muito importante, mas quando esse pensamento não é um pensamento crítico, né, ou autocrítico, mas ele é um pensamento repetitivo, preso em estruturas do medo, que buscam pela permanência de questões que são impermanentes, né? Quando a gente fica preso nesse tipo de pensamento, a gente retroalimenta o próprio ruído interior. Um outro aspecto que eu queria trazer para esse vídeo, que tem relação com o silêncio, é, por muitas vezes, a gente nega emoções que constituem o nosso ser, como a raiva, a inveja. Eu já disse aqui no vídeo passado sobre detração, né? Sobre falar mal das pessoas, né? Depois eu deixo aqui o link aqui embaixo. Mas no momento em que a gente não se abre para se autoconhecer, entendendo que as emoções que foram nomeadas como negativas são partes de quem somos, no momento que a gente fica tentando defender autoimagens idealizadas de quem nós não somos, né? Porque todos nós, e eu vou colocar todos, sentimos em algum nível inveja, vaidade, orgulho, medo, raiva e por aí vai. Todos nós, em algum nível, manifestamos essas emoções porque elas são parte de quem somos. Por isso, quando a gente falou aqui, né, da atenção quanto à linguagem em alguns vídeos, é importante a gente entender que às vezes a linguagem nos distancia das emoções, criando como se o eu, né, quando eu falo assim, eu sinto raiva, parece que a raiva ela não é parte do meu ser, né, e eu sinto, né, momentaneamente. Dá para entender isso porque sim, né, a gente não sente raiva o tempo todo, né? Ou não manifesta, melhor dizendo, raiva o tempo todo. Mas a raiva é uma emoção que compõe o nosso ser. Ela não é exterior a nós. Então, no momento que eu sinto a raiva, Krishnamurti falava isso muito bem, né? Eu sou a raiva naquele momento. Por isso, dar atenção a essas emoções, a meu ver, é fundamental dentro do processo de autocompreensão e também dentro do processo do silenciar interior. O silêncio, né, ele não pode ser forçado. O que a gente consegue perceber através do processo de autoobservação e de autoconhecimento é que a gente vai tendo mais momentos de silêncio a partir do próprio processo da autocompreensão. Meditar, práticas de exercício, tudo isso contribui ou podem contribuir, né, para este silenciamento interior. No entanto, essa autoinvestigação e essa autoobservação no cotidiano, a meu ver, ela é fundamental para que a gente consiga ver os processos de maneira mais profunda que geram o ruído em nós. O silêncio interior é algo, como a gente disse no primeiro vídeo, não possível de ser compartilhado através de palavras. A sensação, ela não é compartilhável, porque quando a gente tenta traduzir, a gente já distorce
E quem escuta também, por muitas vezes, não vai sentir a força que o silêncio interior pode trazer para a nossa experimentação da vida. Lembrando, claro, que a gente não sente silêncio interior o tempo todo, né? Mas quanto mais momentos a gente tem de silêncio interior, maior, inclusive, a nossa capacidade contemplativa, a nossa capacidade de reflexão, de aprofundamento, a nossa capacidade de nos relacionar com os outros e a nossa capacidade de estarmos presentes. Eu costumo compartilhar isso com as pessoas mais próximas, né? Dizendo que, a meu ver, que nós nomeamos como amor, né? Tem uma relação direta, e aqui eu não estou falando do amor romantizado, idealizado, não, mas o amor, né? Talvez um sentido mais profundo, ele tem sim uma relação com o nosso estado de presença e com o nosso estado de silêncio interior.